Vou aproveitar essa oportunidade para falar de alimentação também, que vocês sabem que eu sou muito fã desse tema, né? E gosto muito de falar sobre isso, porque eu acredito que a alimentação fala sobre a nossa saúde e sobre a nossa qualidade de vida. E é claro, ainda mais quando a gente vai falar para quem está passando no tratamento de câncer, gente, que é tão difícil, né? O diagnóstico é difícil, o tratamento é muito complicado. E aí? Ainda mais, né? Um processo de uma quimioterapia é muito severo, pacientes ficam tão debilitados. Por isso que é muito importante a gente tomar muito cuidado, né, e procurar a pessoa certa para cuidar dessa alimentação durante esse período. Para conversar sobre esse assunto, estou muito feliz com a visita dela hoje aqui, a doutora Carolina Lopes. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite, muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã, falando sobre um assunto aí tão importante, né? É um assunto fundamental. Então, a alimentação, ela é primordial aí, ser parte integrante aí do tratamento no paciente oncológico, né? Ela é parte do tratamento. Parte do tratamento, ou seja, porque às vezes a pessoa pensa que o tratamento é só aquela... A medicação, né? Não. Por que é tão importante a alimentação? Por que, na verdade, não é importante? Por que ela faz parte? Então, a alimentação no paciente oncológico, a gente sabe que esse paciente, ele tende a perder peso, ele tende a desnutrir, né? E a gente sabe que com a perda de peso, principalmente hoje em dia com a perda de massa muscular, isso compromete muito, além da funcionalidade, da qualidade de vida do paciente piorar, isso daí compromete a resposta ao tratamento. Então, aquele paciente com menos massa muscular, com perda de peso, é um paciente que tem maior risco de efeito colateral no tratamento oncológico. Então, é um paciente que não responde tão bem à quimioterapia. Ou seja, de forma geral, a desnutrição e a perda de massa muscular, quando eu falo perda de massa muscular, muitas vezes isso daí passa despercebido no paciente obeso. E chega a ser desnutrição também? Sim, então a gente chama de obesidade sarcopênica, né? Então é aquele paciente obeso com excesso de gordura, mas com baixa massa muscular. Então esse paciente também é desnutrido e também responde pior ao tratamento oncológico. Então a gente tem que ter muita atenção aí no suporte nutricional, nutrológico no paciente, desde o momento do diagnóstico e em toda a jornada do tratamento desse paciente, porque a desnutrição, a perda de massa muscular, ela piora aí a funcionalidade desse paciente, a qualidade de vida e aumenta a morbimortalidade, tá? Então é fundamental. E é tão difícil, né? Porque já é tão complicado, às vezes a pessoa já tem um hábito. E de repente ela tem que mudar, né, doutora? O que eu acho assim, muito importante, assim, tanto a população, né, os pacientes que estão passando por isso e os próprios colegas especialistas lembrarem desse ponto de vista, né, de encaminhar para uma avaliação nutrológica, nutricional mais precoce possível, desde o momento do diagnóstico, porque muitas vezes esse paciente chega para o especialista já numa fase muito avançada, que a gente chama aí de caquexia, por exemplo, refratária, e esse paciente aí ele já não responde mais à terapia nutrológica. Olha. Né? Então, se a gente consegue acompanhar esse paciente desde uma fase mais precoce, a gente tem uma chance maior de sucesso no tratamento, né? Desse paciente passar melhor por toda essa jornada, né, que é um tratamento prolongado, com efeito colateral, e ele tem chance de passar com um melhor resultado. Gente, olha, é tão importante isso que ela está falando, sabe por quê? Nós temos uma cultura, achar que a alimentação é luxo, né? Agora é moda, então, quer dizer, o paciente oncológico precisa comer isso, isso, isso. Não, vá olhar o seu caso. Cada caso é um caso, é importante olhar cada situação, né, de maneira muito particular, né, doutora O tratamento Carol? tem que ser individualizado, realmente, né? Então, voltado aí, quando a gente fala de alimentação, a gente tem que lembrar que a alimentação inclui hábito, inclui aspectos culturais, socioeconômicos, inclui aspectos emocionais, inclusive. Então, quando a gente vai pensar em adequar a alimentação no paciente oncológico, principalmente o que a gente tem que ter de cuidado, não fazer restrição alimentar no sentido de restrição calórica proteica, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque às vezes aquele paciente fica com medo de comer e aí acaba
propiciando a desnutrição, né? Então, acaba facilitando esse processo, acelerando a perda ponderal nesse paciente. Então, a primeira coisa é evitar restrição calórica. Não é o momento desse paciente, mesmo que obeso, perder peso. Sim. Né? Então, é o momento da gente tentar preservar a massa muscular, principalmente nesse paciente. Então, estimular uma atividade física supervisionada, lógico, dentro das limitações e das capacidades desse paciente, mas o paciente oncológico ele pode sim fazer uma atividade física, de preferência um estímulo muscular isométrico, né, e supervisionado para, junto com a alimentação, a gente tentar manter essa massa muscular durante o tratamento. E para o tratamento fazer efeito 100%. Vamos falar sobre alimentação, vamos chegar aqui, que nós temos, gente, aqui algumas, ilustrando para vocês o que é legal. Pode passar para cá, doutora Carol, para a gente mostrar. Aqui nós temos alguns alimentos. O pessoal, às vezes, como a gente falou, né? A pessoa descobre, tem um diagnóstico e ela tinha um hábito e precisa mudar. Fala um pouquinho para nós desses alimentos. Então, primeira coisa, quando a gente pensa numa alimentação para o paciente em tratamento oncológico, ela tem que ser o mais saudável possível. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que evitar fazer restrições exageradas, restrições calóricas, a gente tem que dar preferência para os alimentos com maior valor nutricional. Então, o que a gente tem que evitar? Os alimentos processados, ultraprocessados. Vamos mostrá-los aqui, ó. Esses alimentos que a gente fala que vêm embalados, né? Então, o que é um alimento processado ou ultraprocessado? Quando eu tenho a espiga do milho in natura, ele é um alimento natural. O milho que a gente colheu. Quando eu tenho milho enlatado, ele já foi processado, né? Porque ele foi já Ele já tem conservante para durar ali, né? Exatamente. E quando a gente fala, por exemplo, de um salgadinho de milho, ele é ultraprocessado. O que menos tem ali é milho, o que mais tem é conservantes, sais. Né? Igual esse daqui, que é de batata, por exemplo. Exatamente. Então, são alimentos processados. Então, aqui, esses macarrões aí instantâneos, bolachas recheadas, salgadinhos, refrigerantes, embutidos, são alimentos processados, ultraprocessados, com gorduras saturadas, gordura trans. Então, que a gente tem que evitar nesses pacientes. Então, a gente tem que dar preferência para os alimentos integrais, frutas, verduras, legumes, né? Então, existe uma dieta específica para o tratamento oncológico? Não, ela tem que ser uma dieta saudável. Hoje em dia, a gente sabe que nenhum alimento isoladamente, ele previne ou trata o câncer. Né? Então, não existe essas dietas milagrosas que você comer só isso durante o tratamento, você não vai precisar, isentar de necessidade ou vai curar totalmente. Então, um alimento sozinho, ele não tem essa função. O que tem de comprovação científica, o que os estudos evidenciam é que a dieta, uma alimentação então saudável, à base de frutas, verduras, legumes, com poucos alimentos processados e ultraprocessados, ela sim previne o câncer, né? E ajuda aí a manter o estado nutricional ao longo do tratamento. Então, são os alimentos que a gente tem que dar preferência. Por exemplo, quando eu falo de um suco de fruta, a gente tem que dar preferência para o suco natural, né? Então, a base de frutas e não os sucos em caixinha, né? Esses sucos industrializados, porque ali eu vou ter pouca vitamina, eu vou ter uma quantidade grande de açúcares, né? E conservantes, então não tem um valor nutricional agregado nesse alimento. Tá. Certo? Alguns pacientes, ao longo do tratamento, podem evoluir com feridas na boca, né? Certo, que a gente chama de mucosite. Aí a gente tem que ter um cuidado ainda maior com a alimentação, porque esse paciente ele pode ter dor para se alimentar, então ele vai ter uma alteração aí de sensibilidade. Os pacientes oncológicos, durante o tratamento, eles já podem ter alteração de olfato, de paladar. Então, a gente, quando fala da alimentação para esse paciente, a gente tem que lembrar de tentar adequar as preferências desse paciente, então resgatar memórias afetivas de alimentos que esse paciente goste, que tenha boas lembranças, para tentar aumentar o apetite desse paciente. E se ele tiver dificuldade também, por exemplo, porque o tratamento em si, como a gente falou, é muito difícil, né? Sim. Então, assim, a ingestão, às vezes, de alguns alimentos... Ela fica prejudicada. Fica, não fica? Fica. Porque então, é fácil, né? Você, então tá, eu vou comer isso daqui, mas na tem uma prática, dificuldade. por isso que a gente precisa desse acompanhamento mais precoce possível,
possível e ao longo de todo o tratamento desse paciente. Quando eu falo mais precoce possível, de preferência quando esse paciente ainda não teve uma perda ponderal nem de 5%. A gente sabe que esse paciente com uma perda ponderal acima de 5%... O que é perda ponderal? Perda de peso. Se ele já perdeu mais de 5% do peso dele, ele já tem um impacto aí negativo, né? Então, de preferência, a gente atuar num estágio precoce, né, da pré-caquexia, antes que esse paciente aí esteja numa fase mais avançada que não tem uma resposta aí eficaz ao tratamento nutricional nutrológico. Quando a gente fala de ferida na boca que eu estava comentando, a gente tem que dar preferência para os alimentos mais pastosos, macios, temperatura ambiente, então evitar aqueles alimentos muito quentes, né, muito secos, que vai piorar para esse paciente. Na mucosite, a gente tem que evitar também os alimentos ácidos, então a base de limão a gente tem que evitar. Preferir esses alimentos mais pastosos à temperatura ambiente, alimentos mais úmidos, também não muito secos. Quando eu falo já daquele paciente com a boca muito seca, que ele pode também, ao longo do tratamento oncológico, da quimioterapia, evoluir com xerostomia, então com essa boca muito seca, aí a gente tem que lembrar da hidratação, né? Hidratar bastante o paciente, a gente tem que, aí a gente pode utilizar o limão. Né? Pode utilizar o limão desde que ele não tenha ferida na boca. Ah, tá. Daí a gente pode utilizar o limão, pode mascar chiclete sem açúcar para estimular a salivação. Então, são estratégias que aí a gente, acompanhando o paciente, a gente consegue lançar mão. Né? Para náuseas, por exemplo, o gengibre tem um efeito muito interessante no paciente para melhorar as náuseas. Então, para náusea, o que a gente tem que orientar o paciente? Esse paciente que está evoluindo com náusea, é importante ele evitar jejum muito prolongado. A alimentação tem que ser mais fracionada, então esse paciente geralmente ele tem uma saciedade precoce e se a gente fica muito tempo em jejum, a gente não consegue garantir que ele atinja a necessidade proteico-calórica dele do dia. Né? E assim, é muito importante isso que ela falou, principalmente essa questão do jejum. Gente, é difícil, mas tenta, sabe? Não faz porque é gostoso, porque é difícil. Faz porque você precisa. A alimentação é fundamental na nossa vida. Então, ela não é uma alegoria, ainda mais para quem está fazendo tratamento. Ela faz parte do tratamento. Doutor, quero agradecer. Foi muito legal. Eu acho que deu para a gente compreender bem. Eu acho que de tudo foi exatamente isso. É saber que a alimentação ela faz parte do tratamento. Não sozinha e também não como né, algo a mais no tratamento. É o que eu falo para os meus pacientes. Assim, encare como parte do tratamento. Exatamente. Muitas vezes, quando esse paciente não conseguir ingerir a necessidade dele só pela alimentação, a gente vai ter que lançar mão de suplementos. Sim. Uma coisa fundamental, enriquecer com caloria a alimentação que esse paciente já consegue comer, ou seja, colocar mais azeite, farinhas. Legal. Né? Acrescentar leite em pó no leite para concentrar a caloria. Então, são estratégias que a gente tem que lançar mão aí ao longo do acompanhamento desses pacientes. Muito legal, melhorar o prognóstico. E é muito legal, né, gente? O cuidado, esse cuidado também é um carinho para a vida, né? Você precisa e merece. Você que está ouvindo, compartilha essa ideia também. Doutora Carol, muito obrigada. Obrigada a vocês. Foi ótimo te receber. Igualmente, viu? É um prazer. Espere mais vezes. Obrigada, estou à disposição. Bom demais, gente. Olha...